Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conversar. Tudo bem, professor? Tudo melhor agora. Saudades do senhor, foi para Londres e não me levou, né? Mas eu tô te levando para Mariporã agora. Mariporã, nossa, muito bom também. Nada contra Mariporã, né? Foi com o nosso amigo lá, né? O Naginaz, tava lá junto dele. Precisamos fazer um podcast junto com ele, ainda estamos prometendo e não fizemos. O embate do ano, hein? Bom, vamos lá. Eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial. Luiz também, tô com o Luiz aqui, Luiz Gornstein. Tudo bom, Luiz? Bem, tô ótimo. Então vamos lá. A convidada de hoje é uma convidada muito especial, né? Agradecendo aí a nossa Adri da agência SHZ, SHZ, né? É isso, já trouxe outros convidados aqui. Muito bom o último também. Muito bom, da Dom, né? Investimentos. Bom, ela é pós-graduada em Mercado Financeiro e de Capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e formada em Administração de Empresas pela FECAP. Trabalhou por mais de 8 anos em uma das maiores instituições do país, o Banco Bradesco, em que atuou por 2 anos no segmento corporate e 6 anos no gerenciamento de carteira do Bradesco Private. Em 2018, tomou a decisão de sair do banco e da carreira estável conquistada para empreender. No mesmo ano, fundou a AVG Capital, que foi o segundo escritório da BTG Pactual aí, professor. BTG. O escritório está entre os 15 melhores da BTG e já ganhou por 3 anos consecutivos a premiação de melhor NPS da rede. Hoje a matriz fica em São Paulo e possui uma filial em Santa Catarina, Itajaí. Prazer, Andressa Bergamo, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. O prazer é meu estar aqui com vocês. Legal. Obrigado, viu? Professor, Obrigada. é com vocês aí. Daqui a pouquinho vai entrar um convidado especial aqui agora também. O Luizinho, a primeira pergunta. Eu gostaria que você me explicasse, assim, em rápidas palavras, você estudou propaganda e marketing e partiu para o mercado financeiro. O que a atraiu para isso? Legal. Olha, assim, vamos lá. Eu comecei, de fato, assim, eu tinha uma paixão muito grande por publicidade, por marketing, e era uma coisa que eu sempre gostava de fazer. E eu fui estudar isso. Falei, bom, acho que eu vou trabalhar nessa área. E contra a vontade de tudo e todos, né? A minha família, todo mundo é do mercado financeiro. Meu pai sempre foi diretor de banco. E eu fui meio que contra. Só que no meio do caminho eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar. Preciso fazer um estágio. E eu descobri na hora do estágio que não era bem aquilo que eu queria fazer. E aí foi onde me deu um estalo. Eu falei, não, eu acho que talvez eu deveria ter escutado antes minha família, meu pai, e entrado no banco, que foi onde ele sempre havia me recomendado, e trabalhado e estudado administração de empresas. Então, como eu já estava no meio do curso, eu falei, bom, não vou parar agora, né? Então, eu continuei o meu curso de publicidade na parte da manhã, eu trabalhava à tarde e à noite fazia administração. Então eu falei, vou continuar agora, pelo menos eu termino, e aí finalizei depois as duas, e hoje tenho O duas teu pai foi graduações. diretor do Bradesco também? Não, ele foi de alguns bancos. Alguns bancos, outros não no Bradesco. mercado, não. Você você está credenciada no BTG, não sei se o termo é credenciada. Houve uma mudança fantástica nos últimos anos com a entrada da XP e do BTG, com esses escritórios de investimento. Fala um pouquinho sobre essa mudança, o que foi de bom, o que foi de ruim, etc. Sim, quando eu comecei meu trabalho, né, o meu projeto mesmo, eu sempre fui de grandes bancos, como você mencionou, eu fui do Banco Bradesco. Então, assim, sempre tive uma tranquilidade muito grande de trabalhar com uma placa muito forte, muito firme. E só que assim, eu sempre trabalhei com pessoas jurídicas no início, depois eu passei a atender pessoas físicas no private banking. E de um tempo pra cá, eu comecei a perceber o quê? Os clientes queriam mais investimentos, mais oportunidades, opções que lá a gente não tinha. Os grandes bancos hoje no Brasil, a gente fala de Itaú, Bradesco, Santander, eles são um pouco mais engessados. Então, eles têm lá a asset deles, eles têm a plataforma deles e eles vão te oferecer o que são investimentos do próprio banco emitido por eles. Quando a gente olha para fora, que foi o que eu fiz, eu comecei a olhar para o mercado, o que eu tinha para oferecer de melhor para o meu cliente. Porque, na verdade, eu nunca procurei o que era bom para mim. Eu precisava procurar onde era bom para o meu cliente e para ele, obviamente, junto comigo. Então, eu olhei para o mercado. Na época, a XP tinha começado com esse trabalho assim, fenomenal que eles fizeram desde o início, abrindo essa rede de B2B, né, que é o atendimento ao cliente. Eles fizeram muito bem feito. Só que, assim, tinha alguns vieses ali que não estavam muito alinhado com o meu estilo de trabalho. E foi quando, bem à época, foi em 2018, que o BTG resolveu abrir também essa parte de atendimento B2B.
E eles me convidaram para uma conversa. E por que eu defini pelo BTG, né, também? Primeiro que, acho que a primeira pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte: olha, eu tenho um relacionamento aqui de longa data com os meus clientes e eu viro amiga dos meus clientes, né? Foi o BTG que te chamou, é isso? Foi. Para montar um escritório. E assim, meus clientes eram muito próximos. Eu cheguei no momento do banco, acho que todo mundo sabe aqui, não é segredo para ninguém, que chega o grande banco, ele vai te cobrar metas, né, alguns números ali, produtos para você produzir e você ganhar seu bônus e ser promovido. E isso estava me incomodando, porque afinal de contas eu tinha que colocar no meu cliente algo que talvez não seria o perfil dele. Enfim, então eu precisei achar um lugar que não tivesse esse viés. E tudo que eu conversava tinha. Então, o que eu enxerguei ali no BTG foi exatamente essa transparência eu fiz o combinado com eles. Falei, olha, tudo bem, a gente faz essa transição, eu venho pra cá, mas eu quero deixar certo aqui que eu nunca vou fazer, né, não vou dar nenhuma orientação pro meu cliente que seja por conta de alguma coisa de performance que vocês estão me estimulando. E sempre foi muito transparente com isso. E até hoje eu sou bem tranquila quanto a isso. Quanto tempo já faz isso? Desde 2018, né? Nossa. São 6 anos já. É, muito bom. Você falou de engessamento, por exemplo, por exemplo, o Bradesco tentou copiar com a Ágora o sistema da XP e do BTG. E fala um pouquinho depois sobre um produto muito famoso no mercado, que é o COI. O COI, ele, assim, olha, eu vou falar a minha opinião sincera, tá, pra vocês aqui. O COI, eu acho que ele foi muito denegrido no mercado, porque ele é mal vendido. Assim como outro produto que é muito parecido é o seguro de vida. Ele é vendido de uma forma errada, porque de fato ele dá uma comissão muito mais alta do que qualquer outro investimento. Então as pessoas acabam, os assessores, eles preferem vender esse tipo de produto porque dá mais comissionamento. Explica pro internauta o que é o COI. O COI, ele é uma operação estruturada, então depende muito de qual ativo que a gente vai colocar dentro da operação, e aí tem um call, né? Tem uma compra, uma venda de produtos lá dentro. Enfim, o banco faz toda uma estrutura lá dentro de um certificado, e ele fecha um pacote e vende dessa forma para o cliente. E esse COI, normalmente, ele tem um capital protegido, ou ele tem um limitador de alta, na baixa, enfim, cada um tem um estilo de rentabilidade. Acontece que, como ele tem esse spread, né, que a gente fala muito alto, então os assessores, os gerentes, eles ganham muito dinheiro fazendo isso, acontece que muita gente vende de forma errada, e vende como um investimento que talvez não fosse aquilo, não explica as entrelinhas, e aí quando o cliente entra, ele acaba descobrindo no meio do caminho que ele não pode resgatar, se ele resgatar ele vai ter um prejuízo gigantesco, ou que ele pode perder tudo, assim como a gente viu acontecendo. Então esse tipo de coisa não é explicado e acabou denegrindo. Agora, pô, Andressa, mas qual é o pior produto do mundo? Sinceramente, não acho que seja o pior, só acho que existem perfis e perfis de clientes que a gente pode estruturar um COI. Tem gente que talvez queira entrar na bolsa, mas não queira perder 100% do capital. Então, o COI pode ser uma oportunidade para você entrar dentro de correr esse risco. O que eu gosto bastante é de entrar em COIs que sejam indexados a algum índice, por exemplo, ouro, né? Então, você sabe que aquilo não vai virar pó e tem um capital protegido por trás. Agora, um COI de uma ação como foi vendido, na minha opinião, não é um bom produto. Então, acho que é um pouco disso. Entendi. Andressa, Estou vendo aqui que fazer uma pergunta pra Acabou ela, de já vai chegar. entrar aqui já. acabou de chegar dos Estados Unidos o professor Paulo Galo. Eu só vou fazer essa pergunta e vou sair, tá ele bom. vai entrar no meu lugar Tá. aqui. Não podemos perder a presença do Paulo Galo aqui com a gente. Andressa, visto que a gente vive num momento de insegurança fiscal, jurídica, financeira, né, no nosso país, infelizmente, sem politizar o negócio, mas nós estamos numa situação meio complicada. Sim. Eu queria que você me desse 2 pontos aí. Primeiro, qual o melhor investimento para quem está aqui fazer? Eu não sei se você intermedia também investimentos externos, para se eu tenho uma empresa fora e quero investir no Brasil, o que seria melhor hoje, baseado em toda essa insegurança que a gente vive? Sim.
Olha, o investimento, ele é muito específico de acordo com cada perfil de cliente. Então, é muito difícil eu te falar assim, esse é o melhor investimento. Porque existem perfis, o perfil conservador, o moderado e o arrojado. Aquele que não quer tomar nenhum risco e aquele que está disposto a tomar um pouco de risco para ganhar um pouco mais. Mas vamos falar um pouco do intermediário, só para ter uma base. Eu acho que assim, o início de qualquer investimento, de qualquer carteira de investimento, é um fundo de reserva. O fundo de reserva, ele é composto por investimentos mais conservadores, com liquidez na grande maioria das vezes. Então, hoje, o que eu posso te dizer é o seguinte, com a taxa de juros alta, com essas incertezas de mercado, o título público, ele é um ótimo investimento que pode ser colocado dentro de uma carteira conservadora até uma carteira mais arrojada. Porém, o título público tem um detalhe que muita gente não entende, principalmente investidores iniciantes, que é a marcação ao mercado. A marcação ao mercado é o seguinte, é aquele negócio que você compra um título e todos os dias ele vai marcar o mercado. Ou seja, se eu saísse daquele papel nesse dia, quanto que ele está valendo naquele momento? Então, isso acaba trazendo um pouco de oscilação para a carteira. Então, é muito importante sempre deixar isso muito claro para o investidor, porque na hora que ele compra um título público, ele fala, tô tranquilo, é renda fixa, não vai ter oscilação, eu só vou ganhar dinheiro. E, na verdade, ele olha os meses ali na sequência e começa a ver uma oscilação da carteira e fica preocupado. Então, assim, para resumir, um investimento local mais tranquilo, mais seguro, e é o título público, que é um risco do governo. Então, assim, se a gente está com medo das incertezas do país, das empresas, né, dos bancos, enfim, eu acho que o título público é um investimento mais seguro. Isso tem a ver com custo de oportunidade, né? Você, às vezes, você compra um papel que não vence, que vai vencer lá na frente. Se o juro cai, ele vale mais. Sim. Se o juro sobe, ele vale menos, né? Essa é a marcação ao mercado, né? Como eu estava falando, inclusive. Se você compra hoje e amanhã a gente tem uma queda de taxa de juros, uma melhora na economia, obviamente esse papel aqui que a gente comprou, ele vai ter uma valorização, né? E não precisa realmente ir até o vencimento. A gente pode fazer um resgate antecipado e ainda ganhar um ágio no meio do caminho. Isso aí, professor. Toca aí agora que pode vir para a mesa aí, Paulo Gala. Vai participar da... Enquanto o Paulo Gala entra, Uma honra, Paulinho. outros dois produtos que estão no mercado hoje, menos polêmicos, mas é o crédito privado e o fundo imobiliário. Fala um pouquinho do crédito privado e do fundo imobiliário. O crédito privado é algo que, assim, tá dentro da renda fixa, né? Então, a gente gosta bastante, eu uso na composição de carteira dos meus clientes. Quando a gente fala de crédito privado, eu olho ali para algumas operações, emissões que a gente vê, CRI, debêntures incentivadas. Então, na grande maioria, são produtos isentos de impostos. Só que, assim, ele não tem a cobertura do FGC. Então, você tem um risco um pouquinho mais elevado. E é o risco da empresa que é emissora daquele papel. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com o rating, né? Qual que é a classificação de risco do papel e quais as garantias que estão envolvidas para a gente também não ter nenhum descasamento ali e o investidor acabar não tendo esse aviso prévio. E o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, eu acho interessante também. O fundo imobiliário, basicamente, o que eu só recomendaria... Dentro do fundo, existem alguns fundos de imobiliários. O mais interessante seria aquele que é mais pulverizado, né? Que ele vai ter desde uma laje comercial, mas ele vai ter o shopping, ele vai ter o hospital, enfim. Porque você não fica concentrado num único risco. Porque às vezes um fundo imobiliário que é concentrado num único risco, ele pode também te dar um problema lá na frente. Então é algo que a gente olha com bastante cuidado. Deixa eu fazer um registro para os internautas. Bom, é conhecido na internet, no Brasil inteiro, né? Nos Estados Unidos. Mas o Paulinho foi meu aluno e já faz 15 anos que você é meu professor, né? Inclusive desse assunto. Uma honra você estar aqui, Paulinho. Prazer, Zé. Eu tive aqui acho que um ano, Você deu, um ano e meio. Você, inclusive, ajudou a entrevistar uma prima tua embaixadora. A Irene Gala. Irene Gala. Depois a gente teve o Recupero também. Que eu acho que foi Recupero legal. você teve, foi muito legal. Mas vamos voltar aqui que ela que é o centro das atenções. Eu queria pegar um gancho aqui das perguntas que você estava fazendo. É legal porque você viveu o que eu chamo do antigo mercado financeiro. Você saiu em 2015, né? 2018. 2018. Mas eu tô no mercado desde 2012. Então você viveu um pouco do velho mercado financeiro e agora você está no novo mercado financeiro, né? O velho mercado financeiro com os bancões que prendiam os clientes ali, eles eram obrigados a comprar aqueles produtos e não tinham essas opções. Agora você
né, vocês falaram de BTG e XP, o último dado que eu vi, acho que era 15% dos ativos já estão fora Sim. dos bancões, né? Como é que você compara esses dois períodos, assim, se lembrando um pouco da sua época do velho mercado e desse novo mercado financeiro? O que você acha que melhorou, piorou? Como é que... Até resgatando um pouco da sua vida de mundo corporativo e do mundo hoje que você tem sua própria empresa. Sim. O que você acha que Eu melhorou, acho que piorou? Não, legal, obrigada pela pergunta. O Bradesco, para mim, foi uma escola. Eu falo que assim, a gente aprende muito lá, né? É um banco muito completo. Só que assim, como você falou, o mercado foi mudando. Muitas coisas. Por que eu resolvi sair? Porque eu comecei a ver os meus investidores, os meus clientes, né, na época, buscando novos negócios, novos investimentos que a gente não conseguia oferecer. Por mais que a gente quisesse, a gente não tinha. Isso você estava no private já do Tava no Bradesco. private. Sim. Uhum. Então, assim, mesmo o private, que já era um segmento Mais alta qualificado. renda, que tinha investimentos diferenciados, a gente não tinha uma plataforma aberta. Agora, quando abriu lá a XP e depois veio o BTG, já veio com uma plataforma aberta. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo acessar o mercado hoje como um todo. Então, não só ativos do próprio banco, né, emitidos pelo BTG, mas sim de gestoras no mundo todo, no Brasil, fora, internacional. Então, hoje eu olho o cliente 360. Antes eu olhava só no private. Então, eu só conseguia oferecer para ele o que eu tinha disponível no banco. Hoje não, eu olho a parte de crédito, eu faço um planejamento fiscal sucessório, eu olho ele como um todo de verdade, eu olho se ele tem uma exposição internacional, como que tá a blindagem patrimonial, enfim. Então, eu acho que isso, para mim, é muito mais motivante até para trabalhar, e eu fico muito mais contente por poder distribuir ter mais oportunidades para trazer para os meus clientes, né? Quando você mudou para a vida de... que você foi uma empreendedora, você fez o seu próprio escritório, né? Conta pra gente um pouco dessa transição. Você teve um convite, você já estava com essa ideia de fazer sua própria empresa, deu um friozinho na barriga, porque é um negócio... Muito. Você sai do CLT e Sim. vai para um mundo de muita incerteza, né? Eu acho que esse foi o passo mais complicado mesmo, mais difícil, porque, assim, ser banqueira é muito fácil. É o que eu sei fazer, é o que eu aprendi, é o que eu gosto. Mas, assim, gerir uma equipe, ter ser uma gestora mesmo, né? Que eu tenho que olhar. Depois que quando eu virei essa página e eu falei, pô, agora eu sou uma empreendedora, você tem que olhar para a parte contábil, jurídica, RH, tudo. Então, eu comecei fazendo tudo. Hoje eu delego um pouco mais algumas áreas. Mas, assim, eu aprendi a fazer de tudo. Então, isso Quantas foi um pessoas tem lá no Hoje a gente tá escritório de com vocês? 12 pessoas. Tá. E aí também tem unidade fora em Tem uma Santa base aqui em Catarina. São Paulo e uma em Tem. Santa Catarina. A nossa matriz é aqui. Aqui, vocês estão aonde? Em São Paulo? Qual é o endereço? Na Vila Olímpia, Casa do Ator. A Rua Casa do Ator. Na Casa do Ator. A gente escolheu um endereço próximo do banco. Como a gente faz muita reunião lá no BTG, então a gente tinha que estar próximo, uma coisa mais rápida. Quando que vocês fundaram o escritório? 2018. 2018, tá. Foi desde 2018. E é 100% seu ou você tem sócios? Tem uma sócia, assim, eu fui a sócia fundadora principal, mas com o caminhar dos anos... Você começou na XP, você falou? Não, BTG. Foi BTG direto. Desculpa, Bradesco. Do Bradesco eu já fui pro Você BTG. já foi pro BTG. Eu conversei na época com a XP É pra que você fazer essa você mudança. mencionou que você... Entendi. Mas aí eu acho que não tinha muito fit em algumas questões, e aí eu, enfim, eu optei por iniciar com o BTG, e eu falo que hoje foi minha melhor decisão, assim, sabe? Eu não me arrependo nem um pouco. Muito pelo contrário, assim, é onde eu me vejo mais aberta a poder oferecer o que tem de melhor pro meu cliente. E como é que vocês lidam lá com a questão de mostrar que vocês estão totalmente alinhados com o cliente? Ou seja, na questão de transparência do quanto vocês ganham em cada produto. Vocês têm alguma política? Essa regra a isso? mudou há pouco tempo, né? Então, anteriormente, a gente não tinha essa necessidade de mostrar. Hoje, não. Hoje a gente já tem uma possibilidade de emitir um relatório ali e falar, olha, tá aqui o que eu ganho com você. Só que também existe o FII fixo, né? Que a gente trabalha. Que Vocês fazem FII fixo? Fazemos. Não é, eu acho que assim, culturalmente, não é o que o brasileiro ele não tá muito adaptado ainda, mas eu acho que vai ser o futuro. O Na investidor... média, desculpa uma curiosidade te interromper. Na média, o FII fixo seria de quanto? Na média? De 0,5% a 1%. 0,5. Pouco, ao né? ano. É pouco. As grandes gestoras fazem meio, né? Se pegar grandes fortunas, 50 milhões, 100 milhões, é meio. Sim. Se pegar Eu uma... achava que era mais. É que Júlio depende Verne muito da vida. do portfólio mesmo, do tamanho.
da estrutura, isso é super negociável, mas assim, é uma média entre 0,5% a 1%. Mas eu acho o melhor modelo, porque você também cobra um FII e acabou. Entendi. Senão, você tem um incentivo a vender um produto que é ruim, que você ganha mais. Entendi. Hoje tem uma empresa que parece que era pioneira nisso, a Warren, né? É do Sul. O dono chama Guzmão, parece. Quem tá lá é o Felipe Salto, né? Felipe Nosso amigo. Salto, é. Uhum. E o Josué... Não, assim, as grandes, se você pegar os bancos suíços, né, a antiga GPS, que depois virou Julius Baer, eles trabalham muito nesse modelo, Sim. né? Mas é o que você falou, no Brasil isso ainda não é muito difundido, né? Ainda não. Algumas consultorias fazem, aliás, as consultorias É. fazem isso efetivamente, mas eu vejo assim, a gente teve dentro de casa alguns exemplos, alguns clientes que saíram do nosso modelo para ir para o modelo de consultoria, mas acabaram retornando. Então, assim, é muito difícil dizer, esse é o modelo. Não tem um modelo perfeito. Lá no, assim, no isso mix de vocês, qual é a porcentagem que tem? 20% FII fixo só, é muito baixo. É mesmo. Então, assim, mas isso é por uma questão de interesse do cliente, porque a gente mesmo oferece as duas oportunidades, as possibilidades, mas ele sempre opta pela outra. Eu acho que assim, é porque o cliente já vendo, o investidor ele já vende um banco grande, que é assim que funciona. É que ele tem uma falsa sensação que ele não tá pagando nada, Exatamente. né? Então, Na quando verdade, você ele tá dá um pagando bem boleto mais, ali né? para ele pagar, ele tá achando que ele tá pagando algo que ele não pagava antes. Né? Ele não enxerga isso. Então, eu acho que é essa questão que acaba optando pelo modelo não FII fixo, né? Quanto tempo a gente tem aqui de conversa? Eu tenho umas... Tem mais uma hora? Uma hora. Ah, bom. Tem muita pergunta pra fazer ainda. Então começa. Então, quando você chega de manhã, o que a tua estratégia para oferecer outros produtos contra essa taxa de juros gigantesca que tem no Brasil? Qual é a tua estratégia para isso? Então, a nossa estratégia, na verdade, não é vender produto, né? Principalmente porque eu não tenho produto de prateleira. A minha estratégia é puramente relacionamento com o meu cliente. Então, eu tento me aproximar o máximo que eu posso, de estar mais próximo mesmo dele, fazendo reuniões frequentes, para entender as necessidades dele. Então, hoje eu como comercial, que acho que é a maior caixinha hoje que eu ocupo, eu preciso estar próximo do investidor, para entender o que ele precisa, qual o momento de vida dele e como que eu posso ajudá-lo. Porque às vezes a gente até conhece o investidor há muitos anos, mas tem assuntos que a gente nunca abordou, né? Então, por exemplo, um plano de sucessão. A gente fala tanto de investimento, e quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, como é que tá o seu planejamento sucessório, né? Como é que você vai passar essa fortuna que você está construindo para os seus herdeiros, de forma que esse patrimônio se dilapide o menos possível? Então, esse tipo de conversa quando eu chego de manhã, eu olho a minha relação, obviamente, de clientes. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, se tem alguma conta que tá com dinheiro parado, se tem dinheiro que tá, ou alguma conta estourada por algum motivo, que, né, o cliente às vezes se movimenta. E a segunda coisa é o seguinte, eu começo, com quem eu posso falar? Então, assim, eu tenho até dentro do escritório, a gente tem uma regra de cada assessor ter, no máximo, 50 CPFs dentro da carteira para a gente conseguir dar um atendimento diferenciado de fato. Então, isso faz com que todos os dias eu sento aqui, eu pego 3, 4 clientes, eu falo, esses aqui são os de hoje, amanhã são outros. Obviamente que o dia a dia não é tão simples assim, sempre tem uns casos atípicos que aparecem, né, e a gente tem que contornar. Novos clientes, né? Exatamente. Vocês divulgam o tamanho do AUM que vocês têm, quantidade de clientes, esses dados? Não? Sim, hoje a gente tá com 700 milhões. Não é o escritório, assim, eu falo que não é o escritório gigante. Na verdade, a gente não tem esse interesse mesmo em ser um escritório muito grande. A gente quer ser mais uma boutique e ter mais qualidade no atendimento, esse tipo de coisa. Eu acho que eu sofri tanto isso no Bradesco, de ter 300, 500 clientes na carteira e não conseguir dar atenção, que quando eu mudei, eu falei, a primeira coisa que eu quero, assim, é dar foco total para os clientes que a gente atende. Então, a gente tem um pouco dessa restrição de atender menos pessoas possível para a gente conseguir dar um atendimento de excelência mesmo. E a relação com o BTG é boa? Funciona bem?
Muito, plataforma, muito. o esquema deles, tudo. Eu acho que, assim, o BTG é um banco muito tecnológico. Então, assim, eles são muito rápidos. A gente, no começo, quando a gente fez o start ali com eles em 2018, eu entrei, falo que eu entrei lá, era tudo mato. E a, e a gente foi até porque era uma indústria que construindo. estava sendo criada Sim, ainda, eles estavam né? A criando. própria ideia de uma plataforma gigante que tem tudo e tal, tava Eu assim. conversava, assim, quem me contratou foram os sócios principais hoje, que ninguém consegue nem falar com eles, entendeu? Porque mudou muito, Mas cresceu. quem tá? O André Esteves, o Salute? Né, Não, não, eles estavam também, mas não É. foi eles não foi com eles que eu Mas falei. você chegou a conversar com eles Sim, na falei. contratação? Na contratação, É? sim. Sim. Boa. As primeiras conversas foram com eles. Era muito embrionário. Como eu te falei, assim, acho que eu fui um dos primeiros escritórios. Aliás, eu fui o primeiro escritório Greenfield, que é começar do zero. Porque outros dois que começaram antes de mim, eles tombaram. Eram XP e viraram BTG. Eles te deram algum apoio, assim? Todo, 100%, assim. Mas você tem sociedade com eles? Não. Não, Você ainda não. Você só usa todo o serviço. Só usa Coisa a que é plataforma. comum hoje, né? O Tem BTG. alguns casos de... Eu falo né? que eles são meus sócios porque eles ficam com uma parte da Claro, minha, né? tem uma da minha negociação receita. da- Mas eles não têm uma participação no meu escritório. Eu sou totalmente independente. Ainda assim. hoje eu vi, né, aquele Lifetime, que é um escritório Sim. grande da BTG, comprou mais um pedaço. Eu vi uma notícia na imprensa. Eles estão. A Lifetime é um escritório gigantesco. Mas assim, enfim, o que eu tava comentando, quando eu entrei, era mato mesmo. A gente começou a trabalhar assim, juntos. Então, muita coisa eu trouxe do Bradesco também. Falei, gente, vamos moldar dessa forma, vamos montar um relatório assim. E eu percebi que o banco, ele virava uma chave ali e realmente eles colocavam em prática tudo que a gente dava de sugestão. E até hoje é assim. Tem uma área do Até porque banco. você vindo do private, você sabia o que precisava ser feito, né? Sim. Não, a gente sabia o que funcionava, o que não funcionava, o relatório, como ele sai, o que é bom ter, o que é bom não ter, como a informação é mais fácil visualizar ou não. Enfim, agora, a plataforma, né, digital do banco é infinitamente melhor do que qualquer um outro que eu já vi até hoje. Eu sou cliente BTG, é impressionante. Também sou. Legal. Agora, uma sugestão, senão eu acabo esquecendo de sugerir, eu acho que é uma sugestão válida. Se eu fosse você está desde 2018, né? Isso. Tá. Lá se vão 8 anos. Quase 6 anos, né? Ah, final de 18. 6 anos. Se eu fosse você, eu aprendi uma coisa com meus 70 anos e 6 meses. Você fez 70 já? Cadê Cadê o livro? Faz a propaganda do livro aí, a sua homenagem. Não, você faz. Tem um artigo maravilhoso aqui. Do seu, né? Mas depois você faz. Mas deixa só, você faz na sequência. Eu queria sugerir para você, eu acho que é uma sugestão útil, que você ainda esse ano faça um livro. Já fiz. Já fez? Que dê. Ainda não tá pronto. Não, assim, já está pronto, só não tá ainda impresso, Tá. mas já tô na fase de finalização. Finalização. Então Sim. você solta esse ano. Então você vê que a minha sugestão é tão boa que você Sim. já adotou antes. E se você quiser, se você quiser, passar para a gente dar uns palpites. Ah, eu quero, com certeza. Porque a gente tem experiência, né, Paulinho? Você já editou tantos. Mas o livro é o quê? Sobre a empresa, sobre a sua história? O livro, ele conta um pouco da minha história. Isso. Legal. Ele conta, os primeiros capítulos são sobre a minha história. Tem uma história, assim, um pouco diferente, de superação, enfim. Então, achei que era bem legal trazer esse assunto. Podemos? Sim, claro. E depois eu posso... Não entendi? Superação. Eu tenho uma história que eu queria abordar. Na verdade, eu fui com o intuito de fazer um livro só sobre a minha história, para ajudar outras pessoas. Entendi. Só que aí no meio do caminho eu falei, não, quero falar também de finanças, eu gosto disso. Entendi. E aí eu acabei dando uma mesclada. Então eu falo um Ótimo. pouco da minha história, mas eu falo muito também sobre investimento Ótimo. no livro, é bem legal. O que a gente pode falar da sua história? A minha história tem muita coisa para contar. Ué, então, Na verdade, é o seguinte, vou tentar dar uma resumida, se vocês quiserem aprofundar algum tema, você pode me falar. Mas quando eu saí do Bradesco, né, em 2018, eu mudei e comecei, enfim, montar meu escritório sozinha. Então, tive todas essas dificuldades, enfim, de abrir um negócio sozinha mesmo. Você é casada, não? Sou. Casada. Só que meu marido é advogado, não entende nada de Mas finanças. já era casada em 2018? Já. Casei em 2016. Ah. E aí, eu tinha um sonho de ser mãe, né? Eu queria muito engravidar, ser mãe.
Só que eu sempre posterguei muito por conta do meu trabalho. Eu nunca achei que eu ia dar conta. Eu sempre fui muito focada com meus negócios. Eu falei, bom, então vou deixando isso mais pra frente. Até que um dia eu engravidei. E foi em 2020. E foi maravilhoso, assim, tava no meio da pandemia ainda. Então, assim, tava tudo bem. Só que quando eu tava no 8º mês de gestação, eu tive comecei a ter pressão alta. E aí eu fui hospitalizada, minha médica falou, para de trabalhar, não quero mais que você faça nada. E eu não conseguia parar de trabalhar. Eu tinha acabado de fazer a mudança, tava abrindo conta dos meus clientes. Aí ela falou, vou te internar, porque você precisa parar um pouco. Aí, beleza, ela me internou, eu levei meu computador, continuei trabalhando, abrindo minhas continhas. E só que aí, quando eu tava na internação, eu tive um pico hipertensivo. Eu tive uma, como é que chama? Pré-eclâmpsia. E evoluiu para síndrome HELP. E a síndrome HELP, ela meio que para todos os órgãos. E, assim, 80%, 90% das mulheres é fatal. Né? Então, mas não necessariamente tem a ver com o fato de você continuar trabalhando. Isso ajudou. Ajudou por conta do estresse. Acho que era pandemia, aí teve eleições, teve uma série de fatores, a mudança em si, né, que eu passei. Acho que foi um conjunto de fatores, né? E, enfim, eu depois descobri que eu tinha trombofilia, acho que ajudou bastante. E aí, nesse 8º mês, eu tive essa síndrome HELP e eu perdi minha filha, né? Então, foi um momento super doloroso. Eu fiquei 1 mês internada na UTI, eu perdi a visão, meus rins pararam de funcionar, meu pâncreas, fígado, tudo, assim. Você quase morreu. Eu quase morri. Caramba. E aí eu fiquei, assim, muito tempo internada e eu não sabia se eu ia voltar, os médicos não sabiam se eu ia ter memória de volta. Mas nada com a Covid, isso aí. Então, no início achavam que tinha a ver com a Covid, mas a gente descobriu que não teve nada a ver com a Covid. Nossa. E aí, enfim, foi passando tempo e eu fui melhorando, graças a Deus. A minha visão foi voltando ao normal, demorou um pouquinho. Só que a única coisa que não retomou foi o meu funcionamento renal. E hoje eu sou ainda, né? Eu sou paciente renal crônica. E eu fiquei 2 anos e meio em hemodiálise. Nossa. E os médicos, eles falavam o seguinte pra mim. Eu fazia hemodiálise das 6 da manhã ao meio-dia. Todos os dias. Até umas 2 da tarde, quase. Quanto tempo isso? 2 anos e meio. Foi desde 2020 até 2022. Todo dia? Das 6 da manhã ao meio-dia? Todo dia. E quando você faz hemodiálise, o seu corpo fica assim... A gente fica muito cansado. É como se você tivesse corrido uma maratona deitado numa maca. Então, é muito complexo. Aí o corpo vai acostumando, aí levava meu computador, começava a trabalhar, enfim. E aí comecei a voltar à minha vida normal. Então, eu usei muito, assim, a cabeça. Minha cabeça, assim, foi o meu ponto focal pra voltar a viver normalmente. Porque, assim, o que eu via é que as pessoas se afundavam. Quem tava lá em hemodiálise tava com o pé pra baixo. Eu falei, não vou sair, eu vou ter que sair daqui, eu preciso ir embora, não vou ficar aqui não. E os médicos falavam... Mas depois de um tempo, você não precisa mais fazer? Então, aí os médicos falavam assim, Andressa, olha, não tem o que fazer, seu rim já não funciona mais, você tem, sei lá, 5, 10% de funcionamento renal, você tem que fazer hemodiálise pro resto da vida. Meu Deus. Ou você fazer transplante. Aí entrei na fila de transplante, só que a fila do transplante aqui em São Paulo é muito demorada. Aí, falei, bom, tudo bem, né? E aí, eu falei, quer saber? Eu vou lutar contra isso, eu preciso melhorar. Eu preciso voltar, preciso viver, preciso ter minha vida de volta. E aí, fui atrás de tudo que você pode imaginar, assim, pra melhorar. Medicina alternativa. Tudo, medicina alternativa, religião, cirurgia espiritual, tudo que você pode imaginar. E até que o médico... Aí eu tava na hemodiálise e eu todos os meses fazia um exame de rotina. E eu falei pro médico, falei, quanto é que precisa ter aí pra eu sair daqui? Eu falei, esquece, você precisa estar, sei lá, tava 1, você tá em 10. Eu falei, tá bom. E fiquei esperando. Eu falei, eu vou chegar nos 10. Meu negócio foi a tua indo. cabeça fez o teu corpo, hein? Fez, completamente. Incrível, hein? Então, não, foi assim... Bom, antes Deus, né? Mas Sim, sem dúvida. Mas você não faz mais nada, então? Você Não. tá... E aí, quando eu cheguei no médico, eu falei assim, aí, enfim, demorou bastante, acho que 2 anos e meio nessa luta, era 1, 3, 5, 8, quando chegou nos 9, eu falei assim, meu Deus, o próximo precisa ser 10 pra eu sair daqui. Chegou no 9, você vai chegar no 10, dá pra precisa, do 1 até o 9, né? E foi um negócio, assim, muito legal pra todo mundo, porque demais, foi uma conquista. E é raríssimo isso.
Não, eu não, assim, os médicos mesmo, assim, eu tava com os melhores... Caso inacreditável. É um em 100 mil. Um em Eu tava 100 com, assim, as melhores equipes do Sírio na época, e eles falavam, Andressa, eu nunca vi isso. E assim, e eu falei, tá bom, eu também nunca vi, tá tudo bem, mas eu falei, Será eu que vou vai sair voltar a daqui. engravidar? Não, então, aí, se eu engravidasse, eu poderia perder um pouco que me restou do meu rim, que hoje eu tô no modo conservador. Então, assim, hoje meu rim funciona 20%, eu não preciso de Mas hemodiálise, não pode mas beber, tem que tomar, tem assim. que tomar cuidado, Uma algumas sugestão medicações. simplória do velhinho aqui, adota uma criança. Calma, deixa eu terminar de contar. Você já adotou. Não, aí eu cogitei a adoção, só que aí eu fiquei sabendo de uma outra alternativa que seria uma barriga de aluguel fora do país. Quando eu fui ver, na época era muito caro, era muito complexo, tinha que mandar o material genético pra lá, falei, isso não vai dar certo. E aí eu optei, aí me falaram, me trouxeram algumas informações de que poderia se fazer uma barriga solidária aqui no Brasil, que o CRM ele aprovaria dado que eu tinha um problema de saúde. E aí eu e meu marido, que é advogado também, ele falou, vou atrás de tudo que tiver como é que fala? De legislação no Brasil pra ver o que a gente consegue fazer. E aí, leu tudo que podia, tal, não sei o que, a gente descobriu que se o CRM realmente aprovasse o nosso pedido, Explicar alguém para podia os gestar. internautas, Conselho Regional de Medicina. Isso, desculpa, exato, o CRM. E aí, se ele aprovasse, a gente poderia gestar, outra pessoa poderia gestar por mim. E aí, enfim, entre várias coisas que se aconteceram no meio do caminho, pessoas que apareceram pra fazer essa bondade pra mim, porque não pode ser pago, né? No Brasil não pode ter nenhuma transação financeira, então teria que ser uma doação mesmo de útero. E aí, enfim, eu consegui uma pessoa de um coração gigantesco que eu não conhecia. Eu conheci depois. E aí ela gestou o meu filho, que hoje tem 11 meses. Então, Caramba, eu tive que legal, que um história. nenenzinho por barriga solidária. Uma gestação incrível, assim, impecável. Foi tudo super tranquila. Então, assim, Tudo Já está, pode tudo está no partir- livro. um pouco. Eu não contei tanto. Lógico, eu dei algumas... Eu falei um pouco, mas assim, eu queria... Eu já ajudei, eu coloquei muita coisa no meu Instagram, né? Então, na época que eu fiz todo o processo, contei bastante. Então, eu ajudei muita gente que já me procurou. Legal. Mulheres, assim, que não pode gestar ou que tiveram câncer. Nossa, eu já vi Deixa tanta eu- coisa. Pode ir pro segundo filho. Já tô pensando. A tá? tecnologia você tem já, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha, eu estava já adorando a tua entrevista, maravilhosa. Agora, esse pedaço aí, impressionante. Viu? A tua presença aqui, eu fiquei imagina. emocionado. Né? Obrigada. Parabéns, viu? A Isso história é de misericórdia, superação. misericórdia de Deus. Eu tenho umas histórias de superação, claro, que eu não vou falar aqui, mas eu me identifiquei muito com você. Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria explorar um pouco essa conexão de Santa Catarina. Tem um escritório lá. Na verdade, foi sem querer, assim. A gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e o marido dela foi transferido. E ela falou assim, Andressa, posso ir pra lá? Eu faço um home office, trabalho de lá e tal. Começou. Eu falei, tudo bem, tranquilo, vai. Ela foi pra trabalhar de casa. Aí nessa, ela chamou uma outra pessoa pra trabalhar junto com ela. E aí, foi montando um time. Eu falei, bom, agora então a gente precisa de um escritório físico. Aí a Que é gente uma pegou um região muito escritório. rica, né? Muito. Você sabe qual é o estado mais industrializado per capita do Brasil? É o Santa Catarina. Santa Catarina. É por A maior causa da, indústria per é capita. por causa da VEG? É, Não. por causa Também, da- mas também. não só, mas tem Mas é- Aliás, eu tive lá semana passada É. na Fiesc, na Federação das Sim. Indústrias de Santa Catarina. Aliás, tem um monte de cliente pra você lá. A Ah, Fiesc é um baita Ó, lugar. esse menino É um aqui, baita ó, lugar pra você procurar. Não, porque você, maravilha. né, a todos rede os desse industriais menino aqui, têm. vou te falar. A gente tem alguns contatos muito bons lá, porque a gente tá bem na frente do porto. Então, a gente atende muito a parte de logística, né? Eu faço muito câmbio pelo escritório. imagino, então, eu porque pego ali é muito tudo pessoal de lá. exporta. É. O dado é assim: Santa Catarina tem 60 mil estabelecimentos industriais. Maranhão não tem 10 mil. Aliás, per capita é o que mais tem estabelecimento Porque, industrial. vamos esclarecer para os internautas que não são... Esse é papo de economista, eu tenho medo de entrar Não, nisso aí. esclarecer para os internautas o seguinte. A tua empresa é praticamente um banco, né? Tá certo? É um braço do banco. É um braço É uma do- agência do banco. É uma agência do banco. Então, isso é importante. É a área esclarecer. private do banco. É importante, tá certo? Tá certo. Isso, ela faz câmbio, ela faz investimento, ela... Qual é o nome? Fala de novo o nome. AVG Capital. AVG? AVG. Que vem da onde?
A VG Capital é de Value for Generations. Então, nosso maior foco são as gerações mesmo, né? Não é só o cliente em si. Não tem a ver com o seu nome, que é Andressa, Não, né? todo mundo pergunta, de Andressa? Não tem nada a ver. É de Value for Generations. Interessante. Conta uma coisa. Você hoje, como é que você olha o mercado de ações? Você tem muitos clientes que buscam alguma protagonismo nesse mercado, porque é um mercado que a longo prazo ele dá resultado, alguns olham dividendos, que hoje é importante. Como é que você olha esse mercado de ações hoje? O Então, mercado... No Brasil, fazer um adendozinho. com várias empresas fechando capital. Pergunta excelente do Luizinho. Eu só vou ter um bias na minha pergunta aqui, porque atualmente eu estou com uma parceria, ele sabe, com o Nagy Narras. Uhum. É quase um sócio meu. E tem o case, você analisou, papapá, né? Se você pudesse, nessa tua resposta a ele, puxar a coisa histórica do mercado acionário brasileiro, enfim. Na verdade, assim, né? O meu foco hoje, ele é mais numa carteira de longo prazo do que identificar qual é a melhor ação para você comprar. Para isso, a gente tem uma estrutura toda de mesa de renda variável, que é um operador mesmo. Então, essa pessoa é a pessoa que estuda mercado, que estuda as empresas, como é que estão os balanços, né? Então, a gente fica mais na carteira como um todo. Então, dificilmente você vai me perguntar como é que tá a ação tal. Isso não é algo que é da minha área que eu estudo, mas assim, em geral, eu acho que a parte de renda variável, ela tem que estar sempre presente numa carteira de um cliente. Eu falo que assim, a carteira ideal é uma carteira bem diversificada. Ela tem que ter de tudo um pouco. Ela tem que ter renda fixa, ela tem que ter fundos, ela tem que ter ações também. E dentro de renda fixa, ela tem que estar dividida entre pré-fixado e pós-fixado. E as ações, de fato, assim, são muito importantes para puxar um pouco mais a rentabilidade dessa carteira. Agora, dentro de renda variável, a gente tem alguns modelos também, como você falou. Dividendos. Tem investidor que só quer ter ações que pagam dividendos, para ter aquele, né, aquele valor pingando sempre na conta. Agora, tem gente que olha mais... não, eu quero ganhar aqui na margem de determinado ativo, enfim. Então, depende bastante. Hoje, a gente tem uma carteira que chama carteira automática do BTG Pactual, inclusive, que eu falo assim, os caras só fazem isso. É o maior research da América Latina. Quem sou eu para ficar falando qual ação você tem que comprar ou não? Como chama essa carteira deles? Chama carteira automática do BTG Pactual. Carteira automática. Uma carteira automática, porque todos os meses eles fazem um rebalanceamento. É coisa relativamente recente, de 3 anos. Uns 3 anos pelo menos, sim. Você sabe quanto tá subindo no ano essa carteira? Agora de cabeça não lembro agora pra te falar. Mas eu sei que ela sempre tá acima, tá sempre superando o Ibovespa, né? Então é isso que eles buscam. Interessante. Todos os fechamento de mês, eles fazem um rebalanceamento dessa carteira, trazendo o seguinte, de forma que se tiver que vender, vende, se não tiver, eles mantêm, pode ser que tenha um mês que não tenha que vender e comprar nada e deixa do jeito que tá, mas se precisar, eles fazem essa alteração. Porque o que acontece, o que a gente vê muito é que os clientes que vão lá comprar uma ação, na grande maioria das vezes, eles compram e esquecem. E aí perde o time. Você não trabalha com isso, né? O cliente tem o trabalho dele, é empresário, enfim, jogador de futebol. Ele tem tantas outras coisas que ele não vai ficar vendo se a ação tá subindo ou caindo. Então, ele perde o time de comprar e vender. Então, eu acho que essa carteira é uma carteira super eficiente para colocar dentro da composição de uma carteira Fabiana, se você recomendada. pudesse falar um pouquinho já, tem um bias também, porque eu tenho bastante vínculo com o BTG. Se você for ver a história do César aqui, tem uma página aí que falam a meu respeito. Então, tirando... Se você pudesse... página que é? Depois você vai ver no final. Não, então eu vou pedir pro... Cadê? Eu leio, eu acho aí. Mas aí eu queria te dizer o seguinte, sem querer que você faça propaganda do BTG, não é o intuito. É que você desse o depoimento. Você já falou isso. Já falou que funciona. Da carteira automática, né? Se você pudesse falar, ou criticar também, você falar fazer uma análise, você tem expertise, né? Do BTG. Mas do BTG em alguma área específica ou no geral? Do BTG, aborda do jeito que você quiser. Eu vou te falar. Antes você vai ler. Você vai ler? Lê então. Lê. Isso aqui.
Conhecido economista, professor titular da PUC e da FGV, empresário, estava na sede do BTG Pactual. É você, no caso, mas não Sou vai eu. citar seu nome. Eu pedi para não citar. Ah, É. Uma Então, modéstia estava na sede do exagerada. BTG Pactual em São Paulo, naquele dia para conversar com o Pércio Arida, sócio do banco, que conhecia havia anos. O assunto não tinha nada a ver com o César, mas ao ver o tamanho da perturbação do Esteves, deu a solução. Comprar a Marambaia, que era fazenda, né? Isso. E deixar o César Eu falei morando nela o resto lá, da vida. eu vou contar. Você que deu a sugestão de comprar a em 30 fazenda. segundos, senão o Luizinho fica bravo. Ele acha que é ego trip minha, mas está aí, né? Na véspera, eu tinha uma reunião com o Pércio Arida na segunda-feira. Depois do Fantástico, eu lembro como se fosse hoje. Eu li a Veja, páginas amarelas da Veja, uma entrevista do Luiz César, que é o meu amigo hoje, e veio aqui, inclusive, né? Deu uma bela Tem uma entrevista. entrevista com ele, eu vi. Belíssima. E aí, o Luiz César falando na página amarela da Veja. Termina a entrevista assim: o problema do André é que ele vende a mãe e não entrega. Eu falei, li aquilo, falei, aquilo me fez um mal. Falei, meu Deus. E eu tinha uma reunião na segunda, no dia seguinte, era domingo, né? Não tinha nada a ver com o Pércio. Nem ia encontrar com o André, nem nada. E eu falei, puta, mas se eu fosse o André, na hora me viesse. Eu tenho 10 ideias por dia, 9 você joga, que é delírio. Viajar na Tem maionese. até o nome, chama Zé Marciada. Zé, eu tenho 9 Zé Marciada, ele sabe. Zé Marciada por dia, mas uma é uma Paulo Galada. Os nomes são cadandas. Uma é Paulo Galada ou uma Goldsteinzada. E eu peguei e eu falei, pô, se eu fosse o André, eu comprava a Marambaia e falava pro Luiz César, você pode morar aí, usufruto, né? Sim. Enquanto você viver, que o Luiz César, enquanto viver, vai falar bem do André. Pensei isso. Aí, mano, fui lá na reunião, na sala 10, eles atrasaram, nem sabia. Tá contado Aí, aqui. aí quando sai, eu vejo que a conversa no final, a reunião era outra coisa, mas eu vi que tava, o assunto era no final da reunião. Eu falei, ó, André, Pércio, tava o Totó também. Eu li ontem, me senti mal, aí me deu uma ideia, Zé Marcial, me deu uma ideia. Se eu fosse vocês, eu comprava, aí eles na hora, pô, essa ideia do Zé Márcio é boa, hein? É boa a ideia. É simples e boa. Os caras compraram a fazenda e fizeram um loteamento. Agora que eu tô lendo, deve ter feito uma fortuna com esse loteamento, né? Mas foi uma solução. Desculpa. Olha que Desculpa, legal. Ego Trip. Mas eu queria dizer que esse vínculo com o BTG, mas e você chegou a responder, né? Da carteira automática. Não, é que você vem do Bradesco e se depara com o BTG. Se você pudesse falar 3 ou 4 coisas a favor do BTG Sim. ou contra, enfim, tá? Assim, eu falo por mim, obviamente que nem todos os escritórios talvez tenham a mesma proximidade. Como eu já venho de muito tempo com eles, a gente é muito próximo, eu tenho uma abertura muito grande com eles. Então, por exemplo, tem uma área lá que chama Wealth Planning, que é a área que vai atender clientes bem, vamos dizer assim, com maior número de fortuna, acima de 150 milhões de reais. Então, assim, essa área, ela tá 100% aberta pra gente, por exemplo. Então, semana que vem eu tenho reunião com 4 clientes com eles. É uma área super restrita do banco, que nem todo mundo consegue acessar. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Quem que é esse diretorzão que cuida dessa área? Ai, o diretor, eu não Você sei. não lembra? Eu falo sempre com o André Alessi, que ele é advogado e sócio do banco. Ah, tá. E ele que cuida, Jovem. É jovem, esse eu conheço. Ele cuida pra gente de alguns casos. Então, principalmente agora com a reforma tributária, a gente tem bastante cliente com muita dúvida, né, de como que vai ficar essa questão fiscal, econômica. Então, eles ajudam bastante na parte de planejamento das empresas, da holding, enfim, se é melhor fazer uma holding, se é melhor fazer um testamento, ou vamos fazer um planejamento, enfim. Então, eles dão todo esse suporte pra gente. E uma outra, assim, não só essa área, como todas as outras áreas do banco, elas estão super abertas para atender a gente e também os nossos clientes, né? Vocês Então, qualquer coisa... Toda a parte de cartão de crédito, essa parte Tudo. operacional, tudo vocês fazem, Tudo. o banco ajuda vocês. 100%. Vocês usam a interface do banco. Aí a gente tem dentro do escritório uma pessoa para cada caixinha, né? Então tem uma pessoa que atende EPJ, uma pessoa que atende banking, para sempre ter... O cara quer um crédito imobiliário, quer uma conta corrente para filha. Sim. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu estou do ponto de vista... Uma pergunta mais sociológica, não econômica. O que, na sua concepção, o que é ser rico? A partir de que número de patrimônio?
líquido ou em imóveis, um patrimônio, a partir deste valor, na sua concepção, Pode usar as categorias difícil. usa as categorias do Private. Não. Já tem a tabelinha. É. para Brasil, ó, Tem a partir tabelinha, desse valor, na sua concepção, tá? Claro, você vai pegar a tua expertise. Sim. Essa pessoa, para Brasil, é rico. Sim. Olha, é o que o Paulo falou. Acho que a gente tem que se pautar muito ao como os bancos estão trabalhando hoje. Na minha época de Bradesco, R$1 milhão era um rico. Jura? Pô? Era. Então, acima de R$1 milhão era rico. No IBGE, R$5.000 por mês já é Bom, rico. 90% das pessoas no Brasil ganham menos do que R$5.000 por Exato. mês. 90%. Então, assim, mas não é meu pensamento. R$1 milhão na época que eu comecei a trabalhar, em 2012, era rico. Depois de um tempo, passou para 3, que depois passou para 5. Hoje eu sei que o segmento que eu trabalhava já subiu para 10. Então, assim, a gente vê que esse número tá cada vez subindo Então mais. é 10 hoje. Hoje, Pra o que começar a falar de private é 10. É, pra gente começar a falar de private. Porque eu tenho uma definição. Eu tenho uma boa também, depois eu falo. Eu tenho uma definição, eu tenho toda enviesada, a minha. Para mim é o seguinte, para um cara que tem 70 anos, e tudo, eu estou negociando com Deus, estou pedindo mais 15, e ele não vai dar, mas se ele fizer uma minuta amanhã de 10 anos, eu assino. Então, se eu gastar 1 milhão por ano, você continua gastando 1 milhão por ano? Você não. Continua. Até um pouco mais. Pelo menos isso, né? Mas se eu gastar 1 Tá milhão... econômico. Se eu gastar 1 Cara milhão... enxuto, né? Não, se eu gastar 1 milhão, aí você sabe que eu sou pão duro. E eu tenho 10 anos de Você tá com os filhos criados já. Não, então, na minha definição, se eu tiver 10 milhões, para mim, entendeu? Então, mas é Claro por que isso essa definição vai para qualquer um, tá? Sim, Mas depende muito 10 milhões na tua definição É que hoje... depende muito do padrão de vida que você leva, Claro. né? Tem gente Do que seguro leva um padrão saúde, que 1 milhão não dá depende. nada, 1 milhão gasta por mês. É. E tem gente que, imagina, que ganha menos de R$5 mil por mês. É. Menos que o salário mínimo. Não, mas a gente pode então dizer... Então, muito Que menos. 10 o salário milhões- mínimo é 1.500. Não, a gente pode dizer que 10 milhões de patrimônio líquido ou imobilizado, ou, enfim, já pode dizer para o Brasil hoje... Não, a categoria private é 10 milhões de reais. Então, a partir de 10 milhões, você pode dizer que o cara é rico. Pelo menos vai ter eu alguém do acho que private sim. falar com você. Quer dizer, Vai aparecer lá alguém Com pra te certeza. receber. 10 Porque, milhões vamos lá. em dinheiro, não Líquido, imóveis. não, né? líquido. Líquido, entendi, bem Claro. lembrado. É 10 milhões de liquidez. Porque se você pensar assim, principalmente hoje com a taxa de juros alta, você vai ter pelo menos R$100 mil de rentabilidade, tá ruim? Por mês. Por mês, né? Então, por 10 mês. milhões a 15. Não, dá- dá até mais. dá Mas até eu tô mais, mas jogando um pelo pouco mais pra menos- baixo. Conta pelo líquida. menos, repete. R$1 milhão, 10 10 milhões milhões. hoje de reais, ele vai te gerar em torno de R$100 mil por mês. Dá para viver, né, Luizinho? rentabilidade. O Luizinho gasta 150 por mês, mas 100 mil dá para viver, não dá? Com certeza. Aliás, a Bom, conta- depende. Tem gente que consegue viver, tem gente que não consegue. O Edu não vive com 100 mil, ele gasta 120, filha da mãe, olha lá, o nosso diretor. Os 102 milhões de brasileiros que trabalham ganham R$3.500 na média. Então 90% ganha menos que 5 mil e a média é R$3.500. Nós temos que lembrar que esse é um dos países mais injustos do mundo. Desigualdade. Desigualdade. Desiguais. Injusto e injusto também. Desigualdade é Porque 1%, o 1% mais rico detém quanto da renda? uns 50%, né? Não, Nossa. 10% tem 50%. E 50% Não, e tem um- 10%. E 1%, 1% não chega, acho que não chega a você 10. sabe desse número? Não. Você podia consultar aí, Edu, consulta aí 1% quanto deve hoje ganhar uns detém 1% mais rico, quanto que ele detém da Põe renda? no chat GPT aí, vê se ele responde. Esse é um dado, o Brasil não é mole, Eu falo não. muito sobre educação financeira, né? Assim, que é um tema que a gente, infelizmente, não vê nas escolas. E eu gosto de abordar bastante, né? Isso. Inclusive, até tô terminando de montar um curso para quem quer começar a investir para os filhos, inclusive. Você tem canal no YouTube? Não. Você não pode, tenho. se você quiser, você pode dar o curso aqui no nosso canal Ah, e a gente obrigada. remunera, não é só para fazer propaganda, a gente remunera bem para você dar esse curso aqui, tá bom? Ah, que legal, vamos Tá fazer. feito o convite. Muito bom. Não, eu acho que assim, isso a gente tem que expandir muito mais, porque infelizmente, como eu falei, Concordo. não tem nas escolas. Ah. As pessoas, elas aprendem coisas que nem Tem acabam nada a ver. usando, mas assim, não sabem nem fazer um imposto de Não renda. precisa nem tão longe, é só você pensar o que se gasta em bets, né? É, Que é um pois é. absurdo. Não, absurdamente. 24. O 1%. 24,3 a 27,4.
Isso daí, em geral, é conta de renda do trabalho. Porque se você faz o raciocínio do estoque de riqueza, é bem mais desigual. Isso é só do rendimento do trabalho. É, verdade. E Eu estou lembrando aqui, né, o Joaquim Nabuco. Aliás, nós demos uma aula sobre o Joaquim Nabuco, lembra? Sim. Você me trouxe informações que eu adorei. Falei, pô, eu não esperava que você soubesse. Joaquim Nabuco dizendo o seguinte: as consequências da escravidão irão até ter hoje. por 3 séculos. Passou, 3 séculos. Que não passou nem o primeiro ainda. Isso José Bonifácio falou em 1822. Também é verdade. Que ele queria acabar com a escravidão. Também é verdade. Fazer ensino obrigatório e explorar minerais. Isso em 1822. É verdade. Até hoje a gente não Mas, segundo Delfim, é o maior brasileiro de todos os tempos. Segundo Delfim. Mas o Joaquim Nabuco, com todos os defeitos que ele tinha, mulherengo, etc., então, tudo bem. Mas ele teve uma preocupação em combater, né, com o movimento abolicionista, né? Porque você tem razão, ele constata isso lá em 1800 e pouco, mas o outro é um dos próceres do movimento de abolição da escravidão. Joaquim, aliás, fundador da Academia Brasileira de Letras, junto com o Machado de Assis, né? Morreu cedo, 60 anos. E o presidente dos Estados Unidos vai no funeral dele. Para aquela época 60 era bom, né? 60 era bom. Mas, perdão. Vamos explorar a Andressa, não, mas... porque não história do Brasil, porque não tem chance de então já voltar, aqui. É verdade. Mas foi bom você também, esse pecado você cometeu lembrando do Zé Bonifácio. Então não fui só eu lembrando do Joaquim Nabuco. Para abrir conta com vocês, para começar, vocês têm algum valor? A gente, assim, a gente começa, assim, a partir de 1 milhão, que eu acho que faz sentido até para diversificação de ativos. Claro. Tem muitos investimentos que requerem um valor um pouco maior para começar. Então, se eu fico muito abaixo disso, eu acabo não tendo muita diversificação. Agora, era importante repetir o nome e você tem algum número de cabeça que a gente já fala aqui? Ou depois você põe embaixo? Número do quê? De contato. Telefone? Você põe depois do nosso diretor lá, depois vai pôr obrigada. Entendeu? Sim, coloco. É VAG. AVG Capital. AVG Capital, E... Você acha que vamos ver, há um provérbio que fala que na Faria Lima tem muitos corpos e menos cadeiras. É muito disputado esse mercado que você opera. Há muita concorrência, você acha? Exagerada a concorrência? Tem, só que assim, tem muita gente no mercado, só que não tem tanta gente boa. Então, a gente, assim, eu falo que os bons mesmo, eles se destacam, né? Então, assim, por mais que tenha muita gente no mercado, eu falo assim, eu sou super tranquila com a concorrência, porque eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu me dedico e sou a favor, todo lado do meu cliente. Agora, o que a gente mais vê, infelizmente, é um mercado mais... Como é que eu posso usar essa palavra para não ser tão agressiva, mas um mercado não correto, não tão católico. Então, o que acontece? As pessoas fazem coisa errada. Predatório, né? Colocam investimento para ganhar dinheiro, eles vão te orientar. Vamos lá, tem uma série de ativos ali para eu te oferecer. Eu vou pegar o que mais me interessa e vou te oferecer. Talvez você nem veja as taxas melhores que tem à disposição. Então, infelizmente, esse mercado ainda ele tá dessa forma. Então, quem hoje se destaca são aqueles que fazem diferente. Então, isso é o que eu quis trazer para o meu negócio. Eu ganho na qualidade e não na quantidade. Por isso que eu falei desde o início. O meu escritório é menor, eu tenho menos clientes, com menos volume, mas assim, eu sei a entrega que eu dou para eles. E hoje, 100%, inclusive, da captação dos nossos investidores é tudo member get member. É tudo indicação dos próprios clientes que já estão lá satisfeitos. Boca a boca. Me conta uma coisa. O Bradesco tem uma coisa similar que a Ágora. Agora, o Itaú e o Santander, o Itaú é sócio da XP, mas eles têm algo similar assim? O Itaú, ele abriu a rede Ion, né? Que é uma rede de investimento dentro do próprio banco. Então... Espera um pouquinho que ele está falando. Desculpa. Continua. Não, imagina, você me perguntou sobre os bancos. Não deslanchou muito, né? Não, aliás,
terrível. Desculpa, assim, mas muito ruim. O aplicativo não funciona direito, o acesso com o assessor é péssimo. Então, assim, eu só vi reclamações. Então, eu mesmo fui já cliente da Ágora para testar algumas coisas. Muito, muito ruim. Então, a gente nem leva em consideração como uma concorrência pra Tá, gente. o Itaú, então você O falou Itaú que tem o Ion, que o Ion é uma área de investimento dentro do banco. Ion. Que é voltada para investimento. ION. ION. Eles são voltados para investimento acima de 1 milhão, também com assessoria toda muito parecida com o nosso modelo, mas ainda CLT, né? Então, ainda com as metas, ainda com as necessidades ali de um bancão. Então, eu falo que o nosso modelo ele é um pouco mais transparente. o Santander parece que também tem funcionários pela CLT, eles acharam melhor dar um salário. É, que na verdade, assim, ou você é uma plataforma de verdade ou você é um banco, assim, não tem muito... Porque, assim, tudo bem, o BTG é um banco, o XP é um banco, mas o core business do BTG é banco de investimento. Não é banco de agência. Não é banco por exemplo, o private do Itaú, do Bradesco, ganha uma fortuna, mas faz aquela coisa de... Eles estão fazendo um esforço de dizer que estão abrindo as plataformas e tal, mas a verdade é que eles estão pescando no próprio aquário, entendeu? No fundo, os seus clientes são o seu próprio aquário. Então, Agora, ó, no final, pega direitinho o contato do Luizinho. O Luizinho tem um banco para te vender, viu? Falando sério. Tem ou não tem? Qual que é? Conta? Não pode falar aqui em público. Não. Mas ele tem na mão dele um banco para vender. Tem sim. Vou saber. É. Vamos fazer quando uma M&A quando o aí. seu livro estiver pronto, você traz aqui pra gente Vou fazer trazer. a propaganda dele. Obrigada, com Você ia certeza. fazer a propaganda agora? Faça a Faça. propaganda do seu Então livro, vai tem um lá. artigo maravilhoso aqui do Paulo Galo, do Gabriel Galípolo. ó. Eles são muito amigos, são irmãos praticamente. O atual presidente do Banco Central. Mas assim, praticamente irmão. modéstia à parte, tá muito divertido, menos pela parte que eu escrevi, mais pelo que o Galípolo escreveu, mas o título é Nosso Professor Dionisíaco. No caso é ele. É quase uma loucura esse artigo. Você vai ganhar um livro, tá? Eu quero, por favor. Vale a pena, Legal. vale a pena Eu ver. tinha que fazer um cheque de 300 mil, 150 para cada um, para ele fazer esse. Quando que você lançou o livro? Eles Ele lançaram. fez 70 anos ano passado, Fiz né? em março. Não, esse ano. Foi esse ano. 70 E anos. aí a nossa epígrafe. Não que é parece 80, mas. A nossa epígrafe é a frase maravilhosa do Nietzsche, né? E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Que é o caso do nosso querido aqui, né? Porque eu tenho entre eles, o Luizinho também. Eu tenho fama de maluco, entendeu? Sério? Mas aí eu sempre canto aquela música que o Ney Mato Grosso gravou, né? Dizem que sou louco, mas louco é quem me disse. E não é feliz, eu sou feliz. Que bom, é isso aí. Sou feliz, né, Paulinho? Muito, isso aqui é maravilhoso. Esse mito do Dionísio aqui é maravilhoso. Aqui vai desvirtuar um pouco aqui. Levei uma paulada também. Eu não vou contar aqui, porque a entrevistada é você. Mas levei uma paulada há pouco tempo, mas aí foi bom para baixar o ego, foi bom. Sim. A vida é cheia de percalços mesmo, para fazer a gente evoluir. Mas então, eu agora vou entrar numa seara filosófica. Você frequenta alguma igreja ou não? Algumas. Algumas? Como eu. Sou bem eclética. Religião ecumênica. Tá, Então, eu Todas as sou religiões. católica pela minha família, Católica. né? Eu nasci na igreja católica, mas ultimamente eu tenho frequentado também evangélica. Qual placa? Eu já fui na Lagoinha, Lagoinha. na Hillsong, só essas duas. Você já foi alguma vez na Congregação Cristã no Brasil? Não. Vá. A igreja dele, mas ele é meio bairrista, ele acha que só a dele é boa. Não entendeu? acho. Até não adventista eu já fui. Não, vá. Congregação Cristã no Brasil. Se você puder, vá. Vai. Me passa Agora, e depois, você cara. conhece a aposta pascalina, né? Não. Não? Eu vou falar um minuto, viu, Luiz? Não fica bravo, mas é útil. E é útil para os internautas. Blaise Pascal. Ele acredita em Deus por medo, na verdade. Não, eu não. Mas é essa do... Para quem não tem... Blaise, o grande matemático, Blaise Pascal, aliás, morreu novíssimo, não chegou a fazer 40 anos. E ele desenvolveu o dilema fé e razão. É um negócio... Ele, de alguma maneira, resolveu isso, o dilema fé e razão. Eu vou simplificar, né? Vou fazer de forma vulgarizada, mas na essência é o seguinte. Ele fala o seguinte, o Blaise Pascal. Ficou conhecido na literatura como aposta pascalina. É o seguinte, olha, se você... Que Deus, que nada, que
juízo final, que vida eterna. É aqui agora, é 70 Vamos anos, viver. é 50, é 90, acabou. Então eu vou chutar o balde, vou que vou, né? Não é? Como é que é os 10 mandamentos? Não cobiçar a mulher do próximo. Você vai desrespeitar todos. Principalmente se o Vai próximo. fazer tudo errado. Principalmente se o próximo tiver. Andressa, muito próximo. você... Pera um pouquinho, pera um pouquinho, eu não acabei minha digressão. Deixa eu terminar, por favor. O professor tá com a palavra. Aí você pega e chuta o balde. Não tem nada. Aí se não tiver, tudo bem. Se não tiver vida eterna, se não tiver juízo final, se Deus não existe, tudo bem. Agora, se tiver, mas se você aposta que tem e leva uma vida regrada, e tem vida eterna, e tem juízo final, aí você conquistou. Então, na dúvida, você não sabe se tem ou não. Sim. Você não tem fé que tem. O prejuízo é maior. Na dúvida, usa a razão. Aposta que tem. Sim, Aí você vai ser uma pessoa digna, honrada, entendeu? Sim. Bacana isso, aposta pascalina. Eu vulgarizei, não mas sabia que era isso, mas eu acho interessante, que né? o meu pensamento é totalmente assim, né? Independente se tem ou não tem, eu acho que a gente tem que sempre fazer o bem aqui, porque eu não sei, mas eu sinto muito que as coisas conspiram totalmente ao seu favor se você faz o bem. E ao contrário também, é verdadeiro, né? Então, se você vê que quando você faz alguma coisa errada, alguma coisa vai acontecer também. Então, eu sou dessa... Agora, o bacana, para quem acredita, eu já vi que você acredita, é a misericórdia, né? Você mesmo... Você teve uma misericórdia de Deus e um milagre, né? Fala, Luizinho, perdão. O teu sobrenome Bergamo, vocês são da família do Móveis Bergamo? Sim, somos. Era em Guarulhos? Olha, eu não conheci, mas assim, eu sei que muita gente me perguntava. Era uma potência, né, Luiz? Era muito grande. Era uma potência. Muita gente Mas me perguntava. quebrou? Eu não sei nada sobre eles, assim, o que eu... Muita gente me perguntava, do Móveis Bergamo? Eu falei, não sei. Aí eu falei, meu pai, pai, a gente tem alguma coisa a ver com esses Móveis Bergamo? E ele falou, sim, é da família, tudo. Então, eu não sei que fim deu antes de eu nascer. Fez alguma fusão? Mas era forte, né, Luiz? Era forte. Eles eram grandes. Guarulhos, forte. Bergamo são origem italiana. Sim. De qual região? De Bergamo. Não é Bergamo, é... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Puglia? Não. Ai, Sicília? Esqueci agora. Não lembro. A gente falou esses dias, eu esqueci. O Luizinho é italiano, você sabe. É? É Gorstein. Que lugar que você... até brincadeira. Mas E quais os planos? Você ainda pensa ter um banco, né, danada? Não, banco não, mas assim... não sei, não dá... Eu tô, assim, eu levo um dia de cada vez. Eu quero, obviamente, crescer ainda meu negócio de forma bem consistente, que a gente não perca a mão, porque o que eu mais vejo aí são os escritórios que acabam crescendo muito, né, e injetando dinheiro, crescendo, até por status mesmo, e acaba abrindo mão do que tem de melhor, que é a qualidade, que é o serviço. E isso é uma coisa que eu não preciso, então eu gosto muito de manter, como você falou no início, né? A gente tem 4 anos consecutivos de melhor NPS do banco, que é a pesquisa de satisfação do cliente. É mesmo? E isso, pra mim, Legal. assim, é o meu ponto. Do banco todo? De todo o escritório. Esse ano, agora, a gente tá com uma pesquisa de 98,3%. É altíssimo. Acho que, aliás, é o mais alto que a gente teve até hoje. Então, assim, a gente aumentou o número de clientes e aumentamos o nosso número, o que normalmente é o contrário, né? Você aumenta o número de clientes e diminui um pouco o seu percentual. A gente tá com o maior número de NPS esse ano, então a gente vai levar de novo. Então, assim, eu falo que se eu ganhar dinheiro, se eu abrir mais conta ou menos conta, a minha entrega é exatamente essa. É continuar sendo reconhecida como um escritório transparente, um escritório de eficiência que atende bem o cliente. Eu vou dar uma dica, você pode parecer demagógica ou mesmo ousada, mas eu dei, aliás, está no artigo do Pércio a meu respeito, que é a ida para o Paraguai, etc. Dizer o seguinte, você já saiu de São Paulo e foi para Itajaí. O Brasil tem uma tradição, não só no setor financeiro, na cultura, na indústria, em qualquer coisa, nós estamos virados de costa para a América Latina. Então, se você ir pensando
um projeto de internacionalização, não ir para a Suíça, não Sim. ir para a França, para cá, Paraguai, Uruguai, Argentina. O problema é que essa Chile. galera toda põe dinheiro em Miami. Sim, mas é possível. Mas sabe uma coisa boa também? Você entendeu? É possível. Sim, hoje eu tenho cliente na Áustria, eu tenho cliente no Canadá, Tem? eu tenho no Japão. Brasileiros que estão lá. foram. Sim. É. Não, eu tenho austríacos também, porque tem clientes que são não residentes. Então, eles não são brasileiros, eles residem lá fora mesmo, são americanos, mas eles investem no Brasil. E o inverso também, eu tenho brasileiro que investe no exterior. Então, assim, hoje eu atendo praticamente o mundo Não, isso inteiro. é verdade. Com o mundo digital, isso você tem razão. Mas ainda há espaço para uma internacionalização, Sim. inclusive física. Sempre Fica a tem. dica aí que é. Ah, legal, entendeu? É. com certeza. Eu tive até há pouco tempo no escritório do BTG no Chile, porque Que é eu uma tenho dois potência. clientes lá. É forte o Sim, escritório do é lado do Chile, é grande. Eu não esperava isso. Eu cheguei lá, Nossa. me Uma surpreendi época que o até. Eduardo Luio tava lá. É, não, é Economista pra forte. América Latina. Porque o BTG tem, além ele tem muito investimento em empresas no Chile. É, tem Você mesmo. viu isso, Sim, né? sim, eu tive Conta lá. uma coisa, o BTG tem algumas participações acionárias. Eu vou lembrar uma que eu sei de cabeça, Estapar. Eles, de alguma forma, induzem A Estapar é coisa pessoal do André Esteves, não é do BTG. É daquele fundo, né? Como é que chama? É dele, entendeu? Lá os funcionários ajudam, etc. Mas a Estapar é do André Esteves, sabe? Mas eu entendi a sua pergunta. Eles induzem a aplicar nesses sim. papéis. algo Mesmo assim. sendo do André, porque tem algumas empresas que sim estão coligadas com o nome do André e tem outras que estão pelo BTG mesmo. É óbvio que eles apresentam pra gente como uma oportunidade, mas assim, nunca foi induzido, nunca foi obrigatório. É sempre assim, olha, existe essa opção. Você quer apresentar pro seu cliente? Então, o que eu faço? A gente a gente já recebe um filtro do BTG de todos os investimentos, e aí a gente faz um filtro interno. Disso que vocês estão me apresentando, deixa eu ver o que serve para os meus clientes. Entendi. E aí a gente começa a distribuir de acordo com o perfil. Quantos clientes vocês têm? Hoje a gente tá com mais ou menos uns 1.500 por aí. Né? Trabalho, hein? Essa menina é uma fera. Não. Ô, Edu, quanto tempo a gente tem? 5 minutos? Amarrando. 7 ou 5? Amarrando. Ah, você falou 7, mas fez Faz assim. uma é. conclusão Não, gloriosa. o Luizinho, faz mais uma pergunta e aí você faz depois do Luiz. Faz você mais. Não, acho que é. Você. Deixa uma coisa. Como é que foi tua vida? Como é a tua vida no cotidiano com um filho de 1 ano? Boa pergunta. Você tem babá, tem avó, pai, assim? Olha, isso é uma parte muito delicada hoje pra mim, porque assim, eu sempre quis ser mãe e quis participar, né, da presença ali, de estar perto, de estar próxima do crescimento do meu filho. Só que isso tem sido muito difícil, porque eu trabalho muito e eu amo o que eu faço. Então, desde o segundo mês de vida dele, eu voltei full time pro meu escritório, contratei uma babá e eu tenho o benefício de ter meus pais morando no meu prédio. Então, assim, eles me ajudam muito. Então, assim, eu tenho um suporte. Seu pai tem muito que legal. idade hoje? Meu pai tá com 68. 60? 68. É. Menino. Ele é bem jovem, esse estilo jovem, sabe? Então, assim, ele me ajuda muito, minha mãe também. Então, eu tenho a babá, o meu marido também, a gente tem... Você é filha única? Não, tenho uma irmã mais nova, mas ela mora no interior, então a gente não vive tão próximo. Casada, mas não. Casada, tenho um filho também. E então, assim, é muito difícil sair para trabalhar, ter que deixar o filho, infelizmente. Mas, por exemplo, hoje eu saí do escritório, tive várias reuniões. Aí falei, bom, vou ter meia hora antes de ir pro podcast, eu vou dar um pulinho rapidinho. Daí lá, eu cheguei em casa, dei comidinha para ele e já vim. Então, eu tento estar presente o máximo que eu posso. Mas também tem que equilibrar esses pratinhos. Não é uma situação fácil, mas eu tento fazer o máximo possível para ser uma boa mãe, mas também continuar sendo uma boa empresária, uma boa assessora. Você já conhecia o nosso podcast? Não Ou conhecia. Você conheceu pela... Pela Adri. Vai, Paulinho. Não, eu acho que vamos deixar palavras finais para ela, né? Você Isso. tem uma história maravilhosa de Maravilhosa, superação e eu queria- tem duas histórias, né? De superação e de sucesso no Olha, negócio. Essa que menina é você- brilhante, você vai longe, você tá com que idade? Desculpa. 38. Nossa, essa menina tá fada. Você já... Bom, o sucesso já... Eu já acho que eu tô velha demais, viu? Não. Eu queria pedir para você que você falasse aqui, que promete voltar breve. Eu
queria você de volta aqui. Vamos. Adorei, não é? Vou vir com o meu curso pronto Quero. e com o meu livro impresso. Presto, mas então quanto tempo você precisa para isso? Acho que mais 60 dias? uns 2 meses, no 2 máximo. meses. Fala, Eu quero Luizinho. fazer uma pergunta rápida. Como é que você, hoje, o mercado, várias pessoas do mercado financeiro não tem mais horário. Aliás, com o celular ninguém tem mais Sim. horário. Você administra bem essas vida privada e atendimento, o cara liga às 8 da noite, quer saber? Não. Sábado, domingo. A minha vida é 24 horas trabalhando, de verdade. O meu celular, eu só uso o meu celular comercial. Como eu tenho clientes que moram fora do país, então tendo um fuso horário, diferente, né? assim, pra mim é super tranquilo, eu já tô super acostumada com isso. Então eu atendo de final de semana, de Teu noite. marido também está acostumado. Tá. Ele também tem um negócio dele, então ele sabe como que é, né? Então entendi. a gente se entende. Ele já viu, já atendendo cliente muito. Tem um cliente da Suíça, a gente se fala em horários completamente aleatórios. Então, assim, muitos em Portugal também. Então o fuso é mais extenso, então não tem o que fazer. E eu tô super acostumada, isso pra mim não é um problema. Às vezes o cliente manda mensagem, desculpa o horário. Eu falo, não tem problema nenhum. Ontem mesmo eu respondi um cliente 1h30 da manhã. Ele falou, mas eu achei que você ia me responder amanhã. Eu falei, não, já tô aqui acordada, já vamos resolver. Tirar uma coisa da frente. Então, é isso. Tá ótimo. Fala você, fecha. Não, ela tem que falar as palavras finais. você. Palavras finais, que difícil. Não, eu acho que Não. metade, né, do como você conseguiu superar, né? Sim. Assim, a sua trajetória é inspiradora, né? Então, o que você sugere É muito pras doido, pessoas, porque você né? sabe que as pessoas falam isso pra mim. Sua história... A Adri fala muito isso pra mim. Sua história é inspiradora, você tem que contar mais essa história. Ao mesmo tempo eu falo, será que é tão inspiradora assim, né? Porque como eu vivi isso na pele, pra mim eu tirei... Lógico, foi muito difícil, mas eu acabei tirando de letra. Então, pra mim, isso é muito simples. Mas quando você olha, assim, e vê a realidade das pessoas, não é a mesma. Bom, esse é um caso raríssimo que praticamente nunca aconteceu. Sim, então assim, teve uma pessoa que fez hemodiálise perto de mim, da minha idade, um rapaz, e ele se afundou e ele faleceu, porque ele perdeu a família, ele perdeu a vontade de viver, ele foi se afundando. Então, assim, eu vi uma diferença muito grande ali. Eu falei, não, as pessoas precisam entender... Você acreditou muito, você teve uma força de espírito. Mas assim, aí... eu acho que o que me ajudou muito é minha família também. Acho que eu falo assim, nossa, a família é um suporte incrível. Porque, de fato, sinceramente, quando chegou um momento da minha vida que eu falei assim, pra que eu tô aqui? Perdi minha filha, não tem, meu rim não funciona. Eu vivo em hemodiálise, eu não posso viajar, não posso fazer mais nada. Nossa. Tipo, acabou. Eu amo trabalhar, não tava podendo trabalhar direito, não conseguia. Então, assim, eu falei, desisti. Posso fazer uma pergunta rápida sobre rim? Eu tenho um amigo que desde os 10 anos vive com um só rim. Vive. Dá pra viver com um rim. 50%, porque assim, a gente tem 100% dos rins, né? Então 50%, 50%. Se você só tem um, você tem 50%. É ótimo. O meu eu tenho 20%. Dos Entendeu? dois. Dos dois, da soma dos dois. Você tem 20. 15 a 20. Tá, mas você ainda tá cogitando ele fazer o transplante. Sim, eu tô na fila de transplante. Eu já fui, na verdade, eu tô Será numa que vale fila a fora. pena? Porque Então, tem problema esse é de o ponto. rejeição, Tem. Tem uma coisa pra avaliar. Né? Eu já fui chamada 3 vezes. Eu tô numa outra fila, Não é fora uma de São peça Paulo. de um motor, entendeu? Não. É um órgão humano. Não, e assim, é muito doido, porque... Tenta levar o seu pra 30. Mas não tá fácil, é muito difícil. Porque chegou num momento que é difícil melhorar agora. Eu tô estável já. Você faz atividade Muito tempo. física, Mas toma tem que fazer. come bem, Mas tem uma zero passagem açúcar. bíblica. Tem que fazer. Que é a seguinte, Jesus falando. Se tiveres fé, não é, Edu? Você conhece? Do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, desarraiga-se daqui e vai para o mar, né? Fé, com fé. Mas isso Eu só queria eu tenho falar uma de coisa. sobra. Eu só queria falar uma coisa sobre rim. O SUS, que é tão denegrido, aqui em São Paulo tem o Hospital do Rim, que me parece que é o que mais faz transplantes no mundo pelo SUS. É uma coisa que pouca gente sabe, é na Vila Clementino. Sim, eu sei, né? já fui lá. É uma coisa... Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho amigos, eu conheci muita gente, né, nesse meio na hemodiálise. Muitos amigos que estão na fila de transplante há 5, 7 anos e nunca foram chamados. Então, assim, a fila aqui demora muito. O que aconteceu? Eu conheci um médico que é de Goiás.
e ele me colocou na fila de Goiás. Então eu tô lá. A fila de Goiás, Goiás é um lugar que tem uma captação muito maior que São Paulo. As pessoas acham que São Paulo é cidade grande, que tem captação boa aqui. Não. Na verdade, ninguém doa aqui. Não é muita Captação, cultura. só pra entender, A captação é de órgãos. são as pessoas que deixam Doa. por escrito que você quer Doar. ser doador. E lá é muito grande. Lá, em menos de um ano, a fila roda. Vai uma ou duas vezes. Eu fui chamada já para transplante 3 vezes. Só que assim, o rim não era dos melhores, o outro rim era de um rapaz mais velho, aí o outro eu tava num momento de vida que eu tinha acabado de ter um neném e eu tava clinicamente bem, então eu acabei não fazendo. Mas eu tô lá ainda, a qualquer Agora, momento. tem uma coisa, foi bom que você falou isso, Luizinho, que a mesma coisa tô lembrando aqui o caso do Gero Fasano, Ele fez fígado, do né? fígado, É pior ainda. E aqui fica uma homenagem aqui do podcast ao Dr. Silvano Raia, com 91 anos, acabou de soltar um livro sobre ele, dele mesmo, autobiográfico. 91 anos, é o pioneiro de transplante de fígado, Dr. Silvano Raia. Já ouviu falar nele? Não, esse não. E tá aí o Gero, né? O Gero, até um depoimento lindo dele na revista Piauí, do Rogério Fasano. Mas tá bom, maravilha. Então você volta, né? Eu volto, com certeza. Tá, Eu queria daqui 60 agradecer. dias. Mesmo que o livro não esteja pronto. Não, mas já tá pronto, é só agora os retoques Aí finais. você Eu vou vem- mandar pra você ver. Tá bom, combinado. Aproveita pra lançar que faz a propaganda. Faz o Huawei aqui. Um dos lançamentos. Chama Legado Financeiro. Legado financeiro? Ótimo. Não, o Luiz encerra. Por favor. Obrigado por ter vindo e foi muito rico, muito Muito, interessante. muito. Obrigada. Os internautas vão gostar. Obrigado. Eu que agradeço o convite, foi excelente, muito bom papo. Prazer enorme em conhecer vocês. Obrigado.